A escola reage à crise ou se antecipa a ela? Na maioria das escolas brasileiras, a crise ainda é tratada como um evento imprevisível, mas a evidência prática e científica mostra que crise comportamental raramente começa do nada. O corpo do aluno emite sinais prévios. A prevenção estruturada reduz drasticamente episódios críticos. E é nesse ponto que entra o Plano Individual de Regulação, o PIR, que é uma aula dentro do método 3MPEA. E dentro desse plano individual de regulação, nós filtramos alguns fundamentos técnicos para passar para vocês. Por que o protocolo funciona? O comportamento é precedido por estados fisiológicos. A desregulação acontece em escalada. A corregulação do adulto é fator decisivo. Então, dessa tríade, nós percebemos que a criança não regula sozinha em momentos de sobrecarga, que o adulto precisa emprestar a regulação e as intervenções tardias aumentam a intensidade da crise. Então, não é só comportamento, é estado neurofisiológico. Então, partindo desse fundamento, nós percebemos que foi por isso que nós criamos o método 3MPEA, e dentro desses, o método 3MPEA, que é o M, primeiro M é o data mapping, né? Você mapeia o aluno, você depois cria ali as metas, depois as métricas. Dentro desse processo, você conhece o aluno e pontua, formaliza, você coloca num papel, num relatório, quais são os deflagradores de crise, para que ele não saia do amarelo. E nós vamos falar que existe o sinal verde, sinal amarelo e o sinal vermelho, que é quando ele já entra em crise. Então, quando ele começa a dar indícios de crise, você já percebe, porque você já fez o mapeamento desse aluno. Né? Então, onde que as escolas mais erram? É agir apenas no momento da explosão. Então, ela não tem esse gerenciamento de crise, porque ela não tem um plano individual. E, com isso, deflagra comandos verbais excessivos, retirada punitiva, contenção sem protocolo, falta de registro sistemático. Aqui, eu não vou falar dos absurdos que nós assistimos no noticiário, que quando a escola aciona a polícia militar para que leva a criança neurodivergente para o camburão porque ela entrou em crise, né? Isso aqui eu não vou falar porque eu me recuso a falar sobre esses absurdos, sobre essas teratologias pedagógicas. Isso foge da curva, isso não é a regra, isso é a exceção, né? Porque isso traz consequências, riscos pedagógicos, riscos jurídicos e desgaste para o professor. Então, foi por isso que nós criamos um plano individual de regulação para evitar essas inconsistências, né? Acionar a polícia militar, punir a criança, né? Porque ela entrou em crise, enfim. O PIR, né, é um documento técnico operacional que organiza sinais precoces do aluno, principais gatilhos, estratégias de corregulação, plano de ação por zona de risco, responsáveis pela intervenção e, principalmente, a forma de registro. Porque sem isso, sem registrar, você não tem um histórico, você não tem um mapeamento do aluno. E esse mapeamento, esse 3MPEA, esse primeiro M do mapeamento, é um mapeamento vivo. Ele tem que estar ali constantemente sendo imputado dados para que futuras professoras substitutas ou até mesmo a professora, ela tenha ali uma formalidade para que ela possa acionar o seu protocolo para que ela conheça o aluno formalmente, né? Então, qual que é essa estrutura desse protocolo?
Eles têm 3 níveis: o nível verde, o nível amarelo e o nível vermelho. O nível verde está na regulação adequada. Qual que é o objetivo da escola? Qual é o objetivo da professora? Manter essa estabilidade. Então, como? Com rotinas previsíveis, instruções claras e curtas, o apoio visual, o reforço positivo, as pausas programadas e fazer o registro dessas observações básicas. Isso é o dia a dia da professora. Até aí está tranquilo. Agora, eu chamo atenção para um sinal que poucas professoras percebem. E aqui eu chamo a atenção da professora do futuro, que é a professora que precisa de ter essa sensibilidade maior para que ela entenda esse aluno e perceba que ele está entrando num sinal amarelo, que ele está dando indícios de entrar em crise, que ele está dando sinais iniciais. Nos sinais, assim, como, por exemplo, dificuldade de permanecer na atividade, né? Um aluno começa a ficar inquieto, ele começa a ficar muito disperso, ele começa a ficar irritado, ele aumenta a sua vocalização, a respiração fica mais curta, fica mais ofegante. Cada aluno ele tem um perfil, então, mais uma vez, é muito importante ter um mapeamento desse aluno. A professora precisa de conhecer, eu chamo de pré-crise, né? Quais são os indicadores que faz com que, caso não a escola, a professora não atue ali para mitigar esses deflagradores, se não fizer, ele entra em crise. Então, para não entrar em crise, porque quando entra em crise, entra no sinal vermelho, é muito mais difícil conter essa crise. Então, no sinal amarelo, a escola, a professora, tem um campo maior de intervenção preventivo, né? Então, seria uma conduta assim, recomendada, assim, só de acordo, vai depender muito, né, como eu disse, do mapeamento do aluno, mas você reduz a demanda verbal, né, trata sempre protegendo a criança, né? A criança tem que ser protegida, não é, oferecida para a polícia militar, né? Algemar a criança e levar ela para o camburão, isso nunca pode acontecer, porque isso vai causar ali danos reputacionais para a escola, para a criança, para a mãe, isso aí é inconcebível. Então, você tem que reduzir a demanda verbal, oferecer pausa reguladora, ajustar os estímulos sensoriais, né? Usar a comunicação visual, aproximar-se com calma, com voz calma. Então, nós utilizamos aqui a técnica do Aikido, que é essa técnica de harmonia, né? Baixar a intensidade antes que a intensidade suba, né? E sempre fazer o registro dos fatos. Nós, no 3MP, nós temos esse relatório que chama FAN-S, ou um instrumento da escola, onde você registra tudo o que aconteceu para deixar escrito dentro do prontuário desse aluno, né? E já no nível 3, que é o nível vermelho, onde a crise já está instalada, onde há ali um choro intenso, fuga, agressividade, autoagressão, há ali um colapso emocional, o que a professora não deve fazer? Gritar, né? Confrontar verbalmente, exigir explicação naquele momento, tocar sem avaliar o contexto, né? Cercar o aluno, expor o aluno a tudo, e principalmente não chamar a força de segurança, né? Há noticiários, infelizmente, aqui recentes, que a escola chamou a polícia militar, o policial militar foi conter a criança, quebrou o braço da criança. Teve um relato que a polícia militar algemou a criança e levou para a viatura, né? Então, assim, é surreal. Então, qual seria então a conduta segura dentro desse protocolo do Neuraki, usando os princípios do Aikido, de harmonia, né? Seria afastar objetos de riscos, de primeira coisa é proteger a criança em crise,
proteger o aluno e terceiros e manter uma distância reguladora, né? E redução de estímulos, diminuir a fala, reduzir público, baixar os estímulos sensoriais. E no sentido da corregulação, é voz baixa, ritmo lento, frases curtas, presença previsível, né? E na pós-crise, nunca puniu a criança porque ela teve crise. Isso aí é uma questão óbvia, mas tem que ser falado, né? Aguarda ela retornar ao sinal verde, né? A primeira etapa, que é estágio ali de uma estabilidade emocional, registra esse episódio, não é isso? E a gestão preventiva, ela não é só pedagógica, a gestão é jurídica também. Porque se nós pegarmos o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, diz que a administração pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes. Quando há risco previsível, ausência de protocolo, cresce a exposição da rede, né? Cresce a exposição da instituição. E, além disso, a Lei Brasileira de Inclusão exige apoios individualizados, acessibilidade pedagógica, medidas de inclusão efetiva, né? E esse plano ajuda a demonstrar uma diligência institucional. Então, caso haja ali um incidente com um aluno dentro da escola, o que o juiz a primeira coisa que o juiz vai investigar. Essa escola está sendo diligente? Essa escola está ali incluindo esse aluno? Essa escola tem um protocolo de gestão de riscos efetivos para que isso não acontecesse? Porque acidentes podem acontecer, mas a falta de protocolo não pode não ter, né? São coisas distintas. Então, vai aumentar o risco jurídico na medida que não tenha um protocolo institucionalizado dentro da sua escola. Vocês percebem isso? É muito diferente acontecer um incidente com um aluno que a escola tem todo um protocolo do que acontecer um incidente já previsível, o aluno já tem vários indícios que ele tem crise daquela maneira e acontece um incidente sem protocolo nenhum. Claro que o dano moral vai ser muito maior do que o primeiro caso. Isso é óbvio, né? Então, qual seria então essa ponte essencial? Seria uma ponte dos desejos, né, entre da mãe e da professora, né? E o NeuroIQ, dentro do 3MPEA, através desse plano individual de regulação, nasce dessas duas escutas. O que a mãe geralmente espera, né, dentro desse protocolo? Que o filho não seja punido pela crise, que o filho não seja levado à polícia militar, né, que o filho não seja tratado como ali um meliante, né? Isso aí é óbvio, né? Mas tem que ser falado. E a mãe também, o que a mãe quer? Que os sinais prévios sejam percebidos pela escola. Para quê? Para que a escola não contribua sem querer, porque é claro que a escola tem super boa vontade, mas dentro dessa boa vontade, sem esse mapeamento, às vezes ela continua com aquela atividade, e essa atividade vai levar a uma crise, então é melhor parar. A mãe, ela quer que os sinais sejam percebidos cedo e pare com a atividade cedo. Interrompa a atividade, diminua, fracione, enfim. Isso tudo gerado um protocolo. E que haja amor, que haja acolhimento, e que exija uma comunicação após o episódio, uma comunicação efetiva e real, né? E do lado da professora, o que a professora precisa de um protocolo claro. Primeira coisa, que ela precisa de saber quando aconteceu, o que eu faço, quem eu chamo. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo. Para que ela não tenha que atuar de improviso, e muitas vezes atuando de improviso, pode acontecer que ela troca os pés pelas mãos.
Isso pode ocasionar um dano para a professora, para a escola, para o Estado, né? Ela também, a professora precisa de um respaldo da gestão. Ela precisa também de uma previsibilidade da ação. Ela precisa de prever as ações, né? Precisa saber, se acontecer essa ação com esse aluno, porque está isso no data mapping dele, está no mapeamento dele, eu já vou fazer isso, isso, isso. E se acontecer isso, eu paro essa atividade. Ela vai ter toda uma gestão prévia. Ela precisa de uma segurança jurídica também, para saber até que onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Ela precisa de formação prática. Ela precisa de um método. Então, por isso, é muito essencial ela conhecer o nosso método 3MPEA, para que ela tenha todo esse protocolo, esse respaldo, essa previsibilidade, essa segurança jurídica. Okay? Inclusão real acontece quando essas duas perspectivas, a perspectiva da professora e a perspectiva da mãe, elas se encontram. É nesse contexto que nós calcamos, nós alicerçamos todos o nosso método do curso 3MPEA. É fazendo com que o ponto central seja o aluno neurodivergente e a sua efetiva evolução da sua cidadania, dentro da adequação do currículo funcional. E dentro dessa adequação, há um braço onde que a gente usa princípios fundamentais da arte marcial do Aikido, onde a gente traz também gestões de risco. E como seria, então, esse modelo de implementação na escola? Primeiro, você faz o mapeamento, a gente ensina isso no curso. Sem o mapeamento, não tem como trabalhar em nenhuma atividade com aluno neurodivergente, ainda mais falando sobre gestão de risco. Você faz a análise, né, do mapeamento, faz uma análise do histórico escolar, faz a escuta com a família, a gente faz o mapeamento do aluno, isso é essencial. Depois disso, você já sabe quais são os sinais, quais são os gatilhos, quais são as estratégias, quais são os responsáveis, né? Você cria ali um fluxograma da crise, né? Você tem treinamentos da equipe com professores, apoio, gestão, equipe multiprofissional. Você registra isso sempre, né? Faz a revisão mensal, faz aqueles ajustes finos, que o relatório é um relatório vivo. E como que você pode perceber que esse protocolo que você está utilizando está funcionando? Você vai ter agora uma possibilidade de medir e ter um material de ouro assim, para conversar com as mães e com a escola. Você vai falar, olha, nós conseguimos reduzir as crises. Né? Se a crise está a redução de crises intensas está sendo reduzida, é sinal que o protocolo está funcionando, sinal que você está conseguindo conter no sinal amarelo, né? Ou até mesmo quando acontece as crises, a duração da crise é mais curta, né? E também já é um indicador muito grande. Você também consegue ver que, apesar de você reduzir a crise e reduzir a, o tempo da crise, você consegue também colocar a criança mais tempo em atividade, né? Maior permanência em atividade também é outro indicador, né? E até mesmo na professora, um menor desgaste da professora, né? E o aumento da previsibilidade. Então, já encerrando então essa aula, inclusão sem protocolo vira improviso, né? Inclusão sem planejamento é você contar com a sorte. Agora, inclusão com planejamento vira proteção para aluno e para a escola, né? O plano individual de regulação é a ponte entre a neurociência, a prática escolar, a segurança jurídica, o olhar da família. E se você quer aplicar isso de uma forma estruturada na sua escola, o 3MPEA aprofunda a construção desse relatório passo a passo, leitura do semáforo comportamental, os registros do FAMA e do FAMS, proteção pedagógica e jurídica da equipe, né? Então, seria essa nossa construção do nosso plano e essa leitura do semáforo comportamental, onde o sinal verde é um sinal onde que
o aluno está, o aluno neurodivergente está regulado. O sinal amarelo é um sinal onde que muitas professoras precisam atuar nesse sinal amarelo, porque ela tem um campo muito grande para que ela possa manejar algumas situações. Então, esse campo amarelo é imprescindível. E esse campo amarelo está intimamente ligado ao mapeamento do aluno, né? E quando o aluno entra em crise, não levá-lo para as forças de segurança. Foi muito bom esse episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.